Acho que agora foi. Tá indo. Tá. Eu não ia apresentar, né? Mas como eu consegui terminar a tempo, então eu vou estar apresentando, tá? É o problema da aula 2, que inclusive o professor João deu umas dicas para nós, né? Aí eu voltei lá nas dicas, no vídeo das dicas, e consegui montar. Deixa eu mostrar como é que. Ainda nem escrevi, tá? Não terminei. Eu vou escrever para postar lá. Eu também não postei, tá? Uhum. Uma janela. Peraí, que eu tô compartilhando. Vamos ver se sai. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver o rostinho de vocês. Os meus alunos falam, faz um joinha ou fala para mim no microfone se vocês estão conseguindo ver. Sim, tá tudo ok. Sim, tá dando para ver. Tá, então tá bom. Então, então essa é a atividade, né? 2. Acho que eu não lembro quem que foi, se foi a Ivana. Alguma das meninas perguntaram, né? Peraí. Eu não lembro, enfim. Uma das meninas perguntaram, e aí o professor João foi falando, né, como a gente começaria a construir. Então, o meu não dava certo, eu tentei 4 vezes, e não deu certo, porque eu sempre começava com um triângulo menor, né? E não é um triângulo menor, a gente começa com um triângulo maior, né? Então, eu comecei com um triângulo maior, como o professor, né, instruiu para nós. Depois, eu achei as retas, depois o ponto, né? Marcamos o ponto E, né? O ponto E e o ponto D, que ele é aleatório, né? Então a reta era ED com esse ponto para fora do triângulo aleatório. Depois do triângulo E, na linha dessa reta, né? F, eu colocaria um ponto F, né? A gente coloca um ponto F. E aí, a partir do ponto F, a gente faz essas semirretas cinzas, ligando no ponto FB, FA e AC e FC. Depois que nós ligamos esses segmentos de reta, nesses pontos, nós achamos as paralelas, né? Ao ponto E, a paralela AB traço a paralela ao ponto E. E a paralela BC também paralela ao ponto. Eu coloquei no ponto E, não deu certo, então eu tive que colocar no ponto H. O professor no vídeo fala que não precisava, né? Porque a gente já acaba achando o ponto E, o ponto G era só ligar, né? No H, mas eu também fiz paralelo ao ponto H. Depois que nós achamos o pequeno triângulo, né? A gente acha. Aí a atividade, o desafio já estava concluído. Aí ele seguiu, né, falando como é que a gente achava o triângulo menor dentro desse triângulo maior, né? Então a gente usava a ferramenta compasso, que eu nunca tinha usado, então foi muito bacana para mim aprender a mexer com essa ferramenta compasso. Que aí pelo lado EG, a gente colocando o centro em C, no vértice C, sai o primeiro círculo, que a gente acha o ponto I, o círculo menor. Depois, quando nós colocamos o lado GH e colocamos no vértice C novamente, vai dar uma outra circunferência um pouquinho maior, que é o ponto J. E aí, nós ligamos, né, o ponto I, J, C. O meu primeiro que eu liguei, não ia o triângulo junto, só mexia os círculos, né? Circunferência. E aí, eu falava, meu Deus, e agora? Quando eu vou terminar o exercício, não dá certo. Mas aí eu refiz, eu voltei, refiz tudo de novo, aí deu certo que o triângulo IJ e C, ele aumenta de tamanho e diminui conforme eu mexo o ponto F. Tá? Então é isso, eu vou colorir o triângulo H e G de outra cor, junto com o triângulo J e C. É que assim, eu acabei de acabar. E eu falei, deixa eu mostrar, deixa eu apresentar. Mexe o ponto E sobre o segmento FA. E. Ah, que legal.
Eu não tinha mexido ainda. Eu só tinha mexido o F. O medo de mexer, né? Deus me livre. Você pode animá-lo também, né? Clicar com É. direito, tem um botão de animação, aí ele vai fazer o movimento sozinho. Ah, tá. Onde está esse movimento, esse botão, professor? Clique em Onde cima passa? do ponto com o botão direito, Mas se ele estiver sobre a reta, João, ele vai Ah, embora, tá. hein? animação, depois ele volta. Ah, que legal. Quer ver que ele já vai voltar. Daqui a Você pouco. pode até ver a velocidade, né? Ah, que bacana. Aí, ó, Não, aqui embaixo, ó, se você que pegar a esquerda e abaixo, tem a pausa. Aí você pode pausar aí. pausar. Pronto. E aí eu Pode falar, posso professor. tirar a animação, né? Ou não, só pausa. Eu acho que só pausa. Não sei tirar. Tá Você bom. pode mexer até um pouquinho no ponto B para essa circunferência não ficar tão sobreposta, né? Mexer de Ah, tá. levinho. Uhum. Deixa ela ou tira, ou apaga as circunferências? Eu não sei por que colocou a circunferência, só para pegar o tamanho do. É para associar o tamanho dos lados entre o triângulo pequeno, à esquerda do triângulo grande, e o triângulo que está dentro do triângulo grande. Porque senão você não linka as duas construções. É só isso. O Alessandro, você falou que começou pelo triângulo pequeno e não dá certo, mas é para dar certo também. Essa construção é uma das possibilidades de construção. Com o triângulo, começando com o triângulo pequeno, você vai construir o triângulo pequeno, escolher o ponto F fora do triângulo pequeno, e aí você pode passar retas no ponto F pelos vértices do triângulo pequeno. E aí você escolhe um ponto qualquer lá para frente do triângulo pequeno e faz a construção das paralelas, só que agora você vai construir lá na frente agora, por um certo ponto, você vai construir a paralela aos lados do triângulo pequeno. E aí você vai construir o triângulo grande. Dá para fazer da mesma forma. Quando você fez a construção, você fez o triângulo grande e depois construiu o triângulo pequeno por meio de paralelas, correto? Correto. Se você fizer o triângulo pequeno e o ponto F e passar retas por esses vértices, depois você pode fazer o triângulo grande seguindo o mesmo procedimento. E aí, dentro do triângulo grande, você constrói o triângulo pequeno usando compasso. Então, tem várias outras possibilidades de você colocar isso daí. A outra visualização, outra visualização não. Um outro detalhe que aparece é que quando você fizer a construção desta forma, você vai construir o seu triângulo pequeno, do jeito que está aqui, ele chega no máximo ao tamanho do triângulo grande. Uhum. Nessa construção que eu estou falando para você, se você fizer desta forma, ele vai passar o triângulo grande e ainda fazer triângulos maiores que o triângulo grande. São outras coisas que você pode enxergar. Mas ficou bacana, achei que tá bem, bem na proposta do que era a proposta da solução. Agora aqui, essa observação que o Alessandro fez, você pode tirar só tirar os círculos, que aí só fica aparecendo os triângulos. Professor, eu tiro de que jeito? Eu apago? Apagar? Não, se você apagar, ele vai sumir o triângulo pequeno dentro do triângulo grande, porque a construção é dependente do círculo. Então, certo. Você vai aqui na barra à esquerda sua, acha onde está o círculo e clica na bolinha. Aí ele vai sumir só dali, mas ele vai continuar. Aqui. Clica aqui. Exato. Tá. Aí faz isso para o outro círculo também. Ok. Se você for no ponto D também, clicar no ponto D e arrastá-lo,
você vai ver que você consegue observar de diferentes perspectivas essa aparente pirâmide de lado. Uhum. Do ponto B, ele é como se fosse um volante para você, um volante que você arrasta para os lados. Ponto D, T de dado. Ah, tá. Entendi, o D de dado. Tá. O F também não dá certo, João? Ah, tá. O F eu acho que não dá certo. Ah, que legal. Que sarro. Aí. O F. Ah, tá, ele tá sobre O uma F ele reta. está fixo na reta. Para ele sobrepor, ele tinha que estar fora dessa reta D. Ele teria que estar livre, né? Então, como ele está ali sobre a reta F minúsculo, né? Então, ele só vai caminhar em cima dele aí. Mas, como o João falou, você tem um ponto D ali que faz a alavanca, né? Então, É verdade. Ah, legal. Muito Eu bom. vi outras construções que a alavanca está aqui no ponto F, então você consegue arrastar. E como eu disse, é uma das possibilidades de construção. A outra construção possível é usar a ferramenta homotetia, como alguns alunos utilizaram, que já é uma construção mais direta dessas similaridades, desses triângulos semelhantes. Tá bom, muito obrigada. Mas meus parabéns, é isso aí. Pegar pela orelha o problema e fazendo. Tá bom, obrigada, professor. Muito bom, obrigado, Alessandra. Mais alguém quer apresentar? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Ana. Eu posso apresentar o problema de Fagnano? Ah, que legal. O Alessandro tinha pensado, mas é bom ter várias versões. Pode apresentar sim. Posso? Eu montei ele, mas aí a gente conversa. Legal. Só um minutinho, deixa eu voltar meu protocolo todo aqui. E vou colocar para apresentar a tela. Só um minuto. Enquanto a Tana está apresentando, se eu conseguir montar um projetinho legal, aí eu mando para vocês, tá bom? Que é fruto do curso, tá? Ótimo. Ótimo, Alessandra. Já dá para ver, não? Sim, já dá para ver. Ah, pena que ele não vai... Eu queria que ele aparecesse o final, só para mostrar o problema, ele é assim. Eu vou ler para vocês, depois ele vai aparecer no final. Determine o triângulo... Tânia, você pode clicar aqui aqui embaixo, total, né? No total, isso. Aqui, ó. Ele já então, mostra. Beleza. Então, o problema de Fagnano. Determine o triângulo de perímetro mínimo inscrito em um triângulo acutângulo. Então, eu preciso determinar o perímetro desse triângulo que está dentro do triângulo acutângulo, né? E, primeiro, a montagem dele acho que não é difícil, né? Achei simples. Tracei o triângulo acutângulo, determinei aí os segmentos. Nessa vez eu nem marquei o polígono, porque não foi necessário. Aqui eu estou traçando as alturas, é que eu apaguei elas. Eu escondi, não sei se eu consigo abri-las. Não estou conseguindo aqui. Aqui, ó. Essas são alturas. Alturas não, são pontos. Eu peguei pontos e estou conectando aos vértices, né? Esse aqui vai ser os vértices do meu triângulo inscrito. Bom, continuando, eu estou marcando esses ângulos para a gente verificar justamente porque, assim como o professor falou do incentro na última apresentação dele, então esse aqui também tem a ver com as alturas, esse perímetro mínimo, né? Aquele incentro que era o ponto P, né? Que ele falou antes do café. Bom, continuando, aqui eu estou traçando
o próprio triângulo, o triângulo inscrito, e marquei ele, demarquei ele. Bom, fiz a marcação dos ângulos e agora, conforme eu movimento, eu consigo verificar esses ângulos aqui, né? Então, eu coloquei aí a marcação dinâmica dos ângulos. E eu consigo mexer tanto esses vértices quanto os vértices do meu triângulo acutângulo também, se eu quiser, posso movimentar. Que mais? 24, acho que aqui eu só estava tentando colocar as escritas, e aqui eu coloquei também o perímetro. Então, conforme eu vou acertando, o perímetro vai aumentando ou diminuindo, né? E a gente consegue perceber que o perímetro menor, ele vai aparecer justamente quando esses vértices forem os pés das alturas do triângulo ABC, do triângulo acutângulo, né? Conforme eu vou aproximando do 90 graus ali, cada um dos ângulos, ele vai me dando sempre o menor perímetro. E essa é, na verdade, a solução do problema, né? Então, a solução é o triângulo DEF terá perímetro mínimo quando seus vértices são os pés das alturas do triângulo ABC. E famigerado triângulo órtico, né? Isso. Agora, eu não consegui fazer a prova, né, disso. A prova, eu não consegui. Essa é a aula do João ele vai dar essa aula? Então, ótimo, perfeito. Ele vai demonstrar o Fagnano aí, não vai, João? Mas ficou muito legal. E a figura, né, a visualização aí. E você está complementando, Tana, mais uma vez, né? A nossa aula anterior foi sobre triângulo pedal, e o triângulo órtico é um triângulo pedal, e depois que eu apresentei, que eu também fui me deparar com essa propriedade que você traz aí para a gente aí, né? Que o triângulo órtico, que é a projeção aí das alturas, né, sobre os lados, é aquele que vai ter nessas configurações de triângulo inscrito, né, que você denominou, apresentar o perímetro mínimo. Certo, legal. E o João está aí com a missão. Eu estou vendo isso, já ganhei uma missão de apresentar o problema, a solução do problema de Fagnano. Né? Ou então a Tana tem mais 15 dias aí para correr atrás. É melhor isso aí. Essa solução, se tiver uma iluminação espiritual, quem sabe. Eu vou colocar, tem a resolução em vídeo. Deixa eu ver. Tem a resolução em vídeo? Tem um videozinho. Eu vou compartilhar aqui com o João. Então, seria apresentar no vídeo para fazer a surpresinha, então não vai mais. Beleza. Eu queria fazer mais uma pergunta. Quando a gente constrói isso, seria legal se eu pudesse. Eu fico pensando isso numa sala de aula, né? Para a gente mostrar isso, né? Que é bem bacana. Eu queria colocar um botão de reset, como se eu pudesse retornar para o 90 graus, os meus ângulos. Eu consigo, vocês sabem colocar o botão de reset? É um botãozinho que fica... Em algumas apresentações eu já vi, é um círculo com 2 setinhas. E ele retorna para o original que a pessoa deixou. Se fosse um Ctrl+Z, você está dizendo? Se fosse um Ctrl+Z para o início. Para o início da mão, porque quando você cria uma apresentação assim que você pode movimentar, as pessoas elas mexem e param, né? Então, imagina que eu queira voltar para o início, como ela foi apresentada de primeira. Tem um botãozinho, é que aqui não tem, né? Mas eu vi, eu estava estudando umas outras apresentações e eu já vi o botãozinho, é um símbolozinho que eles colocam no canto. Eu acho que é possível, não parece ser possível, mas acho que tem alguém que ia responder. Eu procurei e eu não consegui achar ainda. Eu procurei aqui a parte do botão, tem um negócio de botão aqui, mas não é tão simples. Não sei também se é aí, né? E procurei um pouco, mas não achei. É que esse tipo de apresentação eu acho que seria interessante, né? Um botão de reset. Mas tá bom, mas tudo bem. Eu vou aguardar o professor João, então, vou devolver a tela. E o botão de reset também, né, já vai apresentar o problema de Fagnano, já resolve o problema do botão de reset também.
Tana, eu coloquei aí no chat, né, um link do videozinho do YouTube que a proposta dele é a resolução aí do Fagnano. Tá bom, vou olhar. Obrigada. Ok. Tem a dissertação também, que leio a... Isso, tá escrito. Eu estou procurando aqui. Acho que eu achei. Demetrius, né? O profimate dele, né? Esse botão que Tana falou, eu também, eu não sei, é uma coisa que eu também queria aprender a colocar. É uma proposta interessante. Eu não sei como, nunca fiz isso. Queria aprender, se alguém souber, queria aprender a colocar voltar tudo ao ponto de partida. Yo que tenía alguien que daba aula de GeoGebra, no sé si está por ahí. Tal vez aí tem que perguntar no chat, lá na lista de WhatsApp. Como que faz isso? Acho que o Ramon era especialista lá no GeoGebra avançado. Hoje não está por aí. Mais alguém quer apresentar? Mais alguém quer? Talvez aquela construção da Alessandra fazer com utilizando motetia, não sei, quer mostrar como que faz isso usando motetia? Alguém quer mostrar? Seria legal se alguém pudesse mostrar, hein? Eu acho que os alunos que fizeram usando motetia, eles não estão aqui, não estou vendo, reconhecendo um dos nomes. Você quer improvisar, João, e fazer aí ao vivo, ou prefere que eu faça? Pode fazer, Juan, fique à vontade. Juan, eu senti um certo desafio aí, hein, João? Não tem nada não, pode fazer. Eu também, eu voto no Juan. Bom, então vou improvisar aqui de fazer a construção ao vivo aqui não é nada complicado. Uma vez que é muito cômodo utilizar essa ferramenta de homotetia. E acho que o que a gente estava falando do novo curso, acho que o pessoal que está começando aprende mais se a gente faz as coisas ao vivo, não? Aqui estou pegando um polígono, não? Vou pôr aqui em qualquer lugar. Vou tirar aqui o fundo, que não é relevante. E aqui tem que colocar a homotetia, vamos construir aqui um fator de homotetia, o controle deslizante aqui, não? Esse é positivo ou negativo, colocar lá. E a outra coisa é que precisa um centro de homotetia. Bom, ele já colocou aqui o ponto D, acho que escapou. E agora já tenho tudo. Eu vou fazer a homotetia deste triângulo em relação a este centro e com este factor de homotetia. Deixa eu mudar aqui a 10 e menos 10.
En principio no precisa ser inteiro, para que fique mais... pode ser... agora ele vai mudar inteiro, ok. E vir aqui. Aqui tem homotetia. Então, você tem que falar, eu quero homotetia deste triângulo com este centro de homotetia e o fator eu vou chamar de o K. Eu quero que faça fator K. Aí é só depois ajustar a escala, não? E aí você tem essa construção se você quiser ligar aqui, dá para ligar os pontos vão ser colineares, não? Não sei se era isso, aí não sei se algum de vocês quer adicionar alguma coisa. Você muda aqui. Desliza o controle deslizante, né? Isso, pode mudar o fator de homotetia como positivo ou negativo também, não? Tinha um triângulo dentro do outro, não? Teve duas homotetias, não? E agora o seu controle está no ponto D, né? Também. Isso, este é o centro da homotetia. Isso. É muito legal, por exemplo, a uma homotetia que a gente falou era de um triângulo arbitrário. Vou criar outro triângulo aqui. E encontrar o baricentro. Então, tenho que marcar os pontos médios. Dois pontos médios e ligar os vértices aos pontos médios. Encontrar. Aqui tenho o baricentro. Agora eu vou fazer a homotetia do triângulo de fora, com centro no baricentro e de fator K. Então, homotetia do triângulo com centro no baricentro e fator de homotetia K. Então, o curioso é quando cai menos um meio. Deixa eu ver se eu consigo aqui menos um meio. É que está de 1 em 1. Tenho que mudar configurações. Deixa aí de 0,5 em 0,5. Aqui é menos 1. Aqui, quando o fator de homotetia é menos um meio, o triângulo de partida se transforma no triângulo medial, com centro no baricentro. Quando o fator de homotetia é 2, é que estou usando o mesmo fator para os dois triângulos. Não, aí simplesmente vai quadriplicar a área, não? Mas essa é a ferramenta. Não sei se ficou claro, Alessandro. Sim, Juan. Só uma dica aí, eu acho que dá para achar o baricentro, né? Tentando encontrar o ponto médio já do triângulo, né? Tenta aqui nesse triângulo ABC aqui, achar o baricentro dele, clicando o ponto médio no triângulo. Ponto médio? Usando aquela função ponto médio que o João comentou? Não, vai lá no ponto lá, pega a funçãozinha ponto médio. Onde é que está essa função? Aí não é. Ponto médio entre dois pontos.
Ali, mas lá- aí vou ter que fazer você queria fazer esta construção sobre esta daqui. Isso, Entendi. queria... Deixa eu tentar aqui o João apresentou. Era ponto central, não? Ponto Não, centro do triângulo. centro do triângulo. Aí o baricentro, não lembro qual que é o número, se é o número 1. Dois. O centro do triângulo. Isso. Aí escolhe lá ABC. É, aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C. O baricentro, que número que era? É o 2. Deu 2. Parece ser o 2 mesmo. Então, aí também funciona. Então, agora só para conferir esse daí que eu falei para você, faz aí no A linha, B linha, C linha, né? Escolhe a ferramenta ponto médio. Ok. Deixa eu apagar aqui, pois senão é muita coisa. Não, no outro triângulo, a linha, B linha, C linha. Isso, não, é só para Ok. limpar um pouco a tela. Aqui faltava o reset. É, Faz esse aqui, tá no grandão aí. o ponto médio. Escolhe ponto médio e clica no meio do triângulo. Não, lá do outro triângulo, a linha, B linha, C linha. Não, não no vértice, no meio dele. Clico aqui, ponto médio. Escolhe ponto médio. Isso. E clica no meio do triângulo. É isto! Nunca tinha feito isso. Parece que Joe está falando espanhol, cara. Já encontrou o baricentro aí? Eu É verdade. acho que sim. Que legal. Nunca fiz isso. Agora une lá, né, o D a esse E para ver se passa pelo F. Que legal. Atalho tem tudo. Calcula a distância, né? Tem que calcular a distância para ter certeza que. Vamos ver se muda aqui com. Que você usou ali 2 vezes a ferramenta, né, para achar o valor na qual na utilização de uma vez só já encontrava. É verdade. Bem mais rápido. Desse jeito, não? Com ponto médio da figura. E aí ele leva no baricentro. Eu acredito que sim. Se eu coloco um quadrilátero, será que funciona? Mas é o baricentro do quadrilátero? Não sei. Juan, acho que se você checar ali na barra de construções, ele vai fornecer o ponto E como sendo igual a alguma coisa. Isso daí vai ser provavelmente o centro do triângulo. Se você legal. Centro de gravidade. Isso, é o baricentro. Isso, agora coloca um quadrilátero, Juan. Esse eu não tenho que fazer aqui também. Centro de gravidade. Então, nós descobrimos um outro comando, né? Centro de gravidade é um comando do GeoGebra também. Então, se coloco aqui o centro, aí não funciona. Não funcionou. Não, mas para 4 lados funcionou. Não, para 3 funcionou, para 4 não. Não, você tem 5 aí, ó. Eu tenho. Não, 4. O meu 4. funcionou. Funcionou com você? Sim. Tem que ver se eu acho que o Juan tá usando o Classic. O Alessandro talvez não tá no Classic. Não, eu tô no Classic também. Deixa eu colocar um trapezoidal. Eu coloquei interseção, no ponto médio. Puxa vida, Juan. Tem que obrigar você a assistir o curso tudo de novo. Ponto médio. Ponto médio, olha lá. Agora foi centro de gravidade. Ponto. Ele pega centro de gravidade da figura, que deve ser o baricentro, não? Legal, mexe aí no F aí, dá uma perturbação.
Olha, Juan, coloca um côncavo. O ponto sai fora. A situação Não, centro de gravidade, bom... Não, pode ir, vai lá, coloca, vai com esse G para cima do I, o J vai sair fora. Não, agora você cruzou também, né? Mas aí, traz um pouquinho o F para cá. O centro de gravidade pode estar fora, é verdade. O centro de massa pode estar fora. Olha que bacana. Muito bom, descobri outra coisa. Dá mais um artigo, né? Fazer uns 7 lados aí. Não, mas a ideia era mostrar as ferramentas para a Alessandra e para quem está começando. Uhum. Bom, então acho que eu posso parar de apresentar. Creio que sim. Vou parar a apresentação daqui. Mais alguém quer comentar, apresentar? Eu tenho uma pergunta que é uma dúvida, pode ser? Pode. Eu tinha feito um exercício lá do fórum, aí eu usei o Teorema de Pitágoras para demonstrar que essa desigualdade que foi da aula de hoje, e o senhor colocou uma observação lá que, pelo que eu entendi, o Teorema de Pitágoras não era suficiente para mostrar que um lado do triângulo era o menor lado. O Teorema de Pitágoras não é, como se diz, não é suficiente para demonstrar uma desigualdade? Você se refere a quem? A mim? Mostra o exercício aí, eu não estou lembrando disso. Eu vou demorar a mostrar, mas era um triângulo qualquer, que um ponto nele lá qualquer também, com as medianas, formava ângulo de 90 graus, né? A minha dúvida era, será que o Teorema de Pitágoras não é suficiente para mostrar uma desigualdade triangular? Porque você pode formar ângulos de 90 graus com as perpendiculares, né? De um ponto a outra reta, não pode? Eu teria que ver a figura, em que parte do fórum é que está esse comentário que você fez, em que aula? Só um minuto eu já pego a figura lá. Certo. Só um minuto. Eli, né, se associar a soma dos quadrados catetos for igual ao quadrado hipotenuso, o triângulo ele é retângulo, né, não tem... E aí, se é maior ou menor, né, que vai dizer se ele é obtusângulo ou acutângulo. Então, acho que, com relação a essa trinca pitagórica, dá para associar, assim, com a demonstração da desigualdade. Se satisfaz, né, as condições do triângulo Pitágoras, então é um triângulo retângulo. Porque a desigualdade é para isso mesmo, né? Para mostrar que os lados deles são são diferentes, né? Não é isso? Não, eu falo com relação ao ângulo, né? Ao tipo do triângulo, né? Retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Acho que deve ter se colocado com relação ao teorema do Pitágoras, né? Se você tem algum resultado, acho que não dá para falar nada com relação aos lados, né? Quem é cateto maior, quem é menor, enfim. Acho que é melhor ver o desenho.
A desigualdade triangular vale para qualquer triângulo, incluso para o triângulo retângulo. Não existe limitação nenhuma. O problema seria determinar a justificativa se essa justificativa se aplica em tal contexto, ¿no? Mas teria que apresentar o problema para a gente. Agora eu também não estou lembrando de documentário que eu fiz. Achei um triângulo aqui semelhante, mas não era o desenho era parecido com esse. Eu vou mostrar aqui. Rapidinho que eu fico... Deixa eu colocar aqui. Em que aula que foi, Eli? Aula... Ai. Não sei se foi a... Não foi a quarta aula, não. Não sei se foi a quarta ou quinta. Deve ser a quarta, porque a minha foi a quarta. Eu vou procurar. A quinta é Menelaus. Observa. Compartilha aí a tela para a gente. Peraí, então... Não, é terceira ou quarta... Deixa eu apresentar e ver se dá certo. Não é... A figura era praticamente essa aqui, mas não é esse problema. Cadê o negócio? Tá aparecendo aí? Tem um triângulo. Deixa eu colocar ele aqui no... É que tá... Claro que esse GeoGebra faz mais raiva na gente do que tudo. Ó, o problema... é esse lado aqui mesmo, ó. É esse triângulo, que as medianas relativas ao triângulo são perpendiculares, né? Então, são ângulos de 90 graus. Aí o professor Juan fez uma observação parecendo que a ideia que o triângulo não era suficiente para mostrar que os lados do triângulo eram menores. E eu tinha feito assim, ó, pela aula de hoje, assim, eu vi que acrescentou muito mais coisas, né, porque trabalhou com vários ângulos, né, para mostrar a diferença dos lados aí do triângulo. Era esse aqui, ó, exatamente esse. E no final eu coloco que, sendo assim, o segmento AB é o menor lado. Isso tem a ver com a aula de hoje? Sim, tem a ver ali. O problema, o que você demonstra aí no exercício, é que o ângulo AFB é menor que o ângulo AFC e menor que o ângulo BFC. Isso que ficou demonstrado aí. Certo? Certo. Esos tres ángulos pertenecen a triángulos diferentes. Son ángulos de triángulos diferentes. No sé si consigo me explicar. Então, eu não posso, quando usa desigualdade triangular, que você fala, você tem um triângulo, o maior lado é oposto ao maior ângulo, mas aí você está falando de um único triângulo. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora tirou minha dúvida. Isso. Aí o que ficou provado, você pegou três ângulos e você encontrou um que é o menor ângulo de todos. Mas esses três ângulos estão em triângulos diferentes. Não, então, agora eu entendi. Era exatamente isso que era a minha dúvida. Isso. Porque lá no teorema, por exemplo, o triângulo aí, ó, DFB, tá, entendi, professor. Tirou minha dúvida já. Eu vou parar de interromper aqui
agora esclareceu. Mas eu acho que falta bem pouquinho para chegar no que estão pedindo. Tá, é porque não era exatamente esse problema, era um outro que eu resolvi pelo Teorema de Pitágoras, mas a figura era semelhante. Mas agora ficou claro ali, eu pude perceber essa diferença. Certo. Não entendi muito bem a desigualdade, mas eu compreendi a relação entre o que eu tinha feito com a aula de hoje. Obrigado. Obrigado a você por perguntar. Mais alguém quer comentar? Quer tirar alguma dúvida? Bom, então acho que podemos parar por aqui. A gente continua na próxima semana. Certo?